Boa noite a vocês, sempre muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos iniciando mais uma tradicional aula das terças-feiras. Hoje um tema realmente muito intrigante, muito picante. A gente vai dar uma olhada em dois cases que tocam de perto sobre crianças mimadas. O que significa o mimo na infância, excesso de superproteção, excesso de facilitações. Qual é o custo disso? Nós precisamos ter presente que esse é um fato muito sério que se chama até excesso de amor, excesso de facilitação. Então eu quero dar uma pincelada aqui com vocês, muito forte, em dois cases. Um deles, que não fui eu que tratei, mas foi o grande sábio maestro Meneghetti, e o outro que eu tratei quando eu atuava em Porto Alegre. São casos de epilepsia, casos bastante intrigantes no sentido do que acontece com certos quadros de má educação nas crianças. Bem-vindos os novos que estão chegando hoje, mas que se sintam todos em casa. Olha, eu tive a felicidade de ser formado por um grande mestre, diria, não é nada fora de propósito mencionar isso, um dos maiores dos últimos 2, 3 mil anos. Quem quiser saber um pouquinho mais, a gente conversa sobre isso. E nessa formação longa que a gente teve pelo mundo afora, 20 anos de viagens internacionais, eu tive a oportunidade de participar de 3 seminários internacionais sobre psicossomática, onde eram tratados clientes com quadros graves de toda natureza, sempre na frente de 200, 300 médicos e outros estudiosos, onde os casos eram tratados ao vivo, dentro de um voluntarismo pelos próprios clientes, casos de câncer, de epilepsia, de AIDS e de outras coisas a mais. Era de 2 em 2 anos e a cada seminário seguinte, os que sobrevivessem, eles participaram do seminário para dar o seu depoimento. Então foi uma experiência muito aguda, de muito aprendizado. Eu, como estudioso da psique humana, já com 4 décadas de profissão, eu estudo sempre. É interessante conhecer alguns meandros do mundo psíquico que realmente surpreendem. Por exemplo, a questão das crianças mimadas, e hoje é um prato cheio falar sobre isso, porque vivemos numa sociedade, numa jurisprudência, numa concepção social, educacional, cultural, que às vezes assusta. Hoje não se pode realmente fazer uma pedagogia de um modo tal que o potencial da criança seja trazido para fora, educação ex ducere, através de ações proporcionais, de trabalhos adequados, de muitas coisas que devem ser treinado ao longo da infância e da adolescência. E os pais que estiverem me ouvindo agora, prestem muita atenção e eu vou estar disponível se alguém quiser discutir comigo algum assunto. Porque a criança mimada, o mimo, o excesso de superproteção, de facilitações, é um dos piores quadros que existe para o ser humano. E eu sempre coloquei nos meus trabalhos, nos seminários, nos workshops, em palestras, que os 2 quadros graves da educação se chama rejeição e superproteção. E a superproteção, no meu entendimento, ela é mais grave do que a rejeição. Portanto, hoje nós vivemos num mundo que culturalmente, politicamente, juridicamente, socialmente, se faz direto e indiretamente superproteção, certo? Não se discute o quanto é importante amar as crianças, amar os filhos, amar os seres humanos. Agora, tudo tem proporção.
E tudo tem momentos e tem motivos. Porque tudo o que for demais, inclusive a melhor comida do mundo, faz mal. E tudo o que for demais em termos de afetividade e de amor também não faz bem. Certo? E qual é que é o problema da criança mimada antes de entrar nos cases? A criança que foi mimada ao longo de um tempo, na verdade ela não exercitou a sua força, a sua coragem, a sua iniciativa, o seu potencial no tempo certo, na proporção certa. Ela passou o momento, passou o tempo sem fazer o exercício, sem fazer aquela pegada, aquele sacrifício, aquela luta, aquele experimento, porque ela foi substituída por outra. Foi ajudada em excesso, foi poupada, não foi experimentada. E o que acontece com a própria energia psíquica, a energia vital da pessoa, é que se ela não se exercita como ato de posicionamento, de iniciativa, propriamente de produtividade, a pessoa se habitua que o mundo é pródigo, que o mundo ajuda, que alguém me substitui, que alguém me salva. E esse quadro, instaurado no fundo de um ser humano, ele dura para a vida inteira. Se não for feito um trabalho terapêutico sério, onde a pessoa realmente mude, se responsabilize, ela não muda e vai esperar a vida inteira que alguém a socorra. Então, uma criança mimada, ela geralmente incorre em duas situações, em dois problemas graves. De um lado, ela vai usar a sua psicologia, a sua própria agressividade para chantagear os outros. Se não fizerem como eu quero, se não me derem o que sempre me deram, eu grito, eu brigo, eu agrido, eu imponho. Então esse é um lado de crianças mimadas, onde elas se fazem como um pequeno rei, como um dono da verdade, como um arrogante, como um ditador sutil, manifesto, mas que, se não corresponderem àquilo que sempre me fizeram, de um modo ou de outro, principalmente até a adolescência, essa agressividade, essa prepotência, né, ela é descarregada em cima dos outros. E o segundo quadro, o segundo erro que a criança, o futuro adulto e o adulto incorrem, é que uma vez mimado, de acordo com a situação, que eu vou falar depois nos cases, ele acaba sendo submisso, sendo passivo, sendo benevolente, sendo piedoso, onde ele não tem a coragem de dizer não, de se impor, de se posicionar, porque nesse tipo de protecionismo, onde alguém me protegeu, mas me esmagou, eu tive que me curvar, eu tive que me submeter a contragosto. Então eu organizei um estereótipo fundamental da submissão e do não dizer não. Esse tema é longo, eu retomarei ele em outras ocasiões, mas é preciso desde já dizer aqui que pais e mães coloquem os filhos no experimento na medida certa. Deem o amor na medida certa. Coloquem eles nas urtigas no quanto é necessário, porque é disso que a criança aprende a ser alguém que se vira por conta própria e que não vai temer nenhum problema. Existe o momento certo do exercício. Existe o tempo certo de experimentar a própria força. E existe o tempo certo e a maneira certa de fazer com que a minha força se torne um polo de segurança onde eu realmente banco o meu jogo, não agrido ninguém e faço o meu resultado, certo? Então, o case que eu vou tratar aqui agora, comentar na verdade, é um case de um jovem de 16 anos, epilético. Foi tratado na Itália junto com a família, certo? Porque a gente viajava no mundo inteiro dentro desse trabalho de formação e tivemos a oportunidade de assistir muitas coisas. Então, observem que da sanidade dos pais
Da harmonia dos pais, da felicidade dos pais, nasce tudo quanto é virtude positiva. Agora, da desordem do casal, da agressividade, da frustração, da desarmonia, do desgosto dos pais ou de um dos cônjuges, nasce qualquer tipo de doença, qualquer tipo de disfunção. Portanto, nós temos que ter presente, sublinhando muito isso aqui. A primeira fonte dos problemas não é a sociedade, não é o governo, não é a educação escolar, é em casa. Trataremos isso oportunamente, certo? Então, neste caso aqui, esse casal, a mãe veio de uma família onde o pai era um tanto ditador, muito ditador, por sinal. Ele era a lei e os outros que obedecessem. A mãe deste jovem epilético, ela veio dessa família onde o pai ditava as leis e ela temerosamente, junto com a mãe dela que se submetia, baixaram a cabeça e tiveram que se submeter e obedecer e sufocar a agressividade contra aquele homem ou contra qualquer coisa, sufocar a agressividade dentro dela, prensá-la ali dentro e tolerar, certo? Frustrando a sua própria vida, porque não podia se expressar e não podia ser realizado do modo como precisava. Essa mulher casa com um homem que é filho adotivo. E como filho adotivo, um filho que se criou numa insegurança, onde a mãe não o valorizava, não o acolhia e, de um certo modo, o rejeitava. Portanto, ele viveu em insegurança com a mãe dele. Agora se forma um casal desta mãe submissa que teve um pai ditador e que encontra esse marido que se apega possessivamente na mulher e começa a comandá-la como o seu objeto que ele não teve na mãe dele. Possessivo, controlador, sufocante desta pessoa. Então veja, o casal, a mulher submissa, já teve o pai assim. Agora, o marido pegajoso, possessivo, sufocante, ditador, pela insegurança dele de sofrer aquilo que tinha sofrido com a mãe dela, ele fez desse objeto o meu objeto. E aí que nasce o primeiro filho, que é esse que é o filho que se tornou epilético. Nasce o primeiro filho e no desgosto da mãe, num casamento um tanto no por dentro esfacelado, ela forma um liame profundo com esse filho, uma ligação profunda de inconsciente a inconsciente, onde ela transfere para o filho a tarefa de se vingar, de ir a desfora com aqueles que porventura não o tratem como ele quer ser tratado. Isto é, o filho passa a ser um punhal exposto da mãe contra aquele homem que ela não tolerou, mas não soube fazer a rebelião justa, madura, para dizer, olha, não é assim. Então esse liame de fundo com o filho, desde quando ele nasce, ela começa a fazer ele de parceiro secreto, normal, tranquilo. O filho é dócil, o filho é bom, o filho é amigo, o filho é o amor dela, certo? Só que esse filho começa a ser precocemente prepotente, porque ela o adula, porque ela o trata com superproteção, porque ela o trata como parceiro afetivo e precocemente o filho começa a se impor a ela. E ela, dentro dessa sua psicologia, começou a fazer todos os gostos desta criança. E por 5 anos ficou o casal e esse filho e esse liame de fundo onde a mãe frustrada se compensa em cima do filho, certo? Só que acontece que aos 5 anos a mãe engravida de um outro filho, menino. E esta criança, que era sadia até então, que tinha dentro essa agressividade materna que não era expressa, e que tinha
aprendido a ser servido como um pequeno Deus. Agora surge um concorrente que ele vai tomar o posto dele e vai ter o primário na família. E mesmo antes da criança, segundo filho, nascer, este filho começou a ter os primeiros ataques epiléticos. Porque o que é epilepsia, gente? Eu digo de cadeira porque eu tratei inúmeros casos, certo? E não é difícil resolver, não. Os médicos não conseguem, os psicólogos tradicionais também não conseguem, mas não é que seja difícil. A epilepsia é uma agressividade introvertida, sufocada, tornada até inconsciente, aonde frente à situação que eu deveria expressá-la, eu não a expresso. Então a agressividade é um curto-circuito que estoura no cérebro. É uma energia agressiva, violenta, que eu sufoco diante de certas situações e que ela estoura no cérebro. Ela faz um curto-circuito e faz aquilo que nós sabemos no ataque epilético, certo? Então, quando nasceu o segundo filho, os ataques começaram a ser mais intensos. Esta criança, para ser breve, ela foi tratada dos 5 anos até os 16 anos com os medicamentos pesados da epilepsia, tendo ataques epiléticos quase toda semana. A dinâmica do case, ela é a seguinte: o filho recebeu dentro dele a agressividade da uma pessoa que não era realizada, porque ela sufocava, ela se submetia, ela tinha que se submeter ao marido. O filho herdou dentro dele, por semântica, uma violência de agressividade, e ele passou a expressá-la, essa agressividade, como forma de dominar o ambiente, de dominar a mãe, de dominar os outros, certo? Então, de um certo momento, de um certo modo, essa agressividade ela tem duas funções. Uma, que é recatar, subjugar os outros ao meu serviço. Porque assim foi o quadro inicial. A gente não entra muito a fundo do que é a dinâmica da figura materna e paterna nesta dinâmica inconsciente dessa criança. Então, no caso, a epilepsia, a doença, que é esse curto-circuito, quando ele não foi mais servido, não foi mais atendido, e não conseguindo expressar a agressividade de um modo raivoso externo, porque de um certo modo, então começou sendo coibido, ele se torna a doença. Então, a doença tem duas funções: recatar os outros ao meu serviço e descarregar uma agressividade que eu não a descarrego de um outro modo. No fundo, a epilepsia, ela precisa o epilético de uma reeducação profunda, onde ela aprenda a lidar com a sua agressividade, certo? Então, neste caso que nós estamos tratando aqui, e que eu vi sendo tratado, onde está exposto todos os detalhes de como funcionava, certo? Na medida em que a mãe não tem consciência do quadro inconsciente e subjetivo que ela vive dentro e que se coliga numa ligação violenta com o filho. O pai não muda nada, certo? A mãe não tem consciência e o filho se torna doente. E tem uma outra criança no jogo, que é o segundo gênito, certo? Na medida que esse quadro avança, a mãe entra em culpa, a mãe entra em apreensão, o pai também, certo? E não se sabe o que fazer. Porque se, por exemplo, e o que aconteceu depois, se a mãe tomar consciência de que o filho é a extensão agressiva, violenta, daquilo que ela nunca externalizou, certo? Se ela tomar consciência e assumir uma postura, uma consciência, um posicionamento, e começar a educar o filho muda,
certo? Que foi o que aconteceu, um trabalho terapêutico muito bem feito por esse grande maestro, com 15 sessões terapêuticas feitas em cima da família, do pai e da mãe e do filho, certo? Onde o filho era inteligente, muito inteligente, começou a entender o papel neurótico, violento, infantil que ele executava, querendo subjugar os outros através da doença ou de uma agressividade de outra maneira, certo? E querendo, na verdade, compensar a frustração, a raiva da mãe contra quem quer que seja, que agora ela estava retornada propriamente em cima da mãe. Então, esse caso foi tratado, a mãe se conscientizou, porque ela entendeu todo o quadro, o pai se conscientizou e mudou a postura, e a mãe foi a melhor terapeuta para começar a reeducar o filho para que ele saísse das crises, certo? Porque observem, se este rapaz, sendo inteligente, se ele saísse da dinâmica da família, por exemplo, uma hipótese, e ele for tratado, e ele entenda o quadro dele, do porquê que ele faz esse tipo de movimento interno que desencadeia no cérebro, onde ele aprenda a dizer não e a dizer sim, a dizer eu quero ou eu não quero, a epilepsia não acontece mais. Porque ele não provoca o circuito interno. E ele assume a responsabilidade externa de fazer, de tolerar, de respeitar, de não pretender ser tratado como um pequeno Deus, de não ganhar tudo gratuitamente. Ele deve ser educado a colocar aquela força, aquela energia naquilo que é funcional e que é útil. E foi o que aconteceu. Depois do tratamento, logo em seguida, durante o tratamento, todos os medicamentos foram abolidos, que eram os cardenais da vida, etc. Durante 11 anos, eu tinha 16 anos, começou a tomar os 5 anos, certo? E assim as coisas aconteceram. Se alguém depois tiver alguma curiosidade maior, ou algumas perguntas, eu sempre deixo aberto aqui, que vocês mandem ela no direct, ou se alguém tiver o meu WhatsApp, me chame, que eu respondo as perguntas, porque aqui nós temos um tempo de 30 minutos e vamos dar só a síntese do acontecido, certo? Então, voltando um pouco e vou passar para o segundo case. A criança mimada, superprotegida, ela pode ter quadros dos mais leves que você possa imaginar, de não funcionar bem numa coisa, de ser prepotente na outra, ou pode ter o quadro de doença mais grave que você possa imaginar. Não só na epilepsia, pode ter outras doenças. Porque, na verdade, ela vai tentar impor ao mundo a ser servida como ela aprendeu no seu mimo, através de doenças. A epilepsia é uma das possibilidades, porque tem variações específicas que torna o superprotegido doente de uma coisa ou de outra, certo? Se nós tomarmos, por exemplo, a asma em questão. A asma, na verdade, que é um outro quadro, não há a questão do superproteção, é outra coisa, é uma doença onde a pessoa não consegue viver a separação, não consegue viver o abandono, certo? É como o não respirar. Quando eu nascer, se eu não respiro, eu morro. Então, se alguém me abandonar, eu entro num sufocamento como se eu fosse morrer de verdade. Só alguns detalhes, certo? O segundo case, que quando eu comecei a estudar essas questões de um modo mais profundo, e depois, progressivamente, eu sempre me dirigi ao empreendedorismo, às pessoas do crescimento, a desenvolver pessoas para a liderança, etc. Mas eu fiz muitos experimentos com clínica muito dura. Até eu cheguei a trabalhar 3 anos voluntariamente num hospital do Rio de Janeiro, Honório Cavalcante, sobre doenças leucêmicas durante quase 3 anos, para entender as coisas.
O segundo case é uma pessoa, uma mulher de 29 anos, essa eu tratei, que ela sofria de ataque epilético com muita frequência. Então tomava 2 ou 3 medicamentos. Qual é que era o quadro dela? Ela formada junto com uma mãe, o casal era separado, onde a mãe, porque poderia ser o pai, tranquilamente. Não pense que temos que carregar as mães. A mãe tem o privilégio de ser a pessoa mais importante para o filho, porque é de dentro dela que ele decorre, certo? Mas a mãe, na sua imaturidade, na sua dificuldade, na sua inconsciência, esta mãe, ela era muito ditadora com a filha, muito controladora e muito agressiva, certo? A filha não tinha espaço, a filha não tinha autonomia, mas uma relação também normal de muitas mães e filhos ou pais e filhos, certo? Que isso se coloca dentro de uma educação familiar. Lá em casa é assim. Não se pode piar, não se pode falar, ou lá em casa é liberal, lá em casa é, enfim, infinitos quadros, certo? Mas esse quadro, a mãe realmente foi muito rígida, muito sufocante, certo? Onde a filha não podia ter uma vida própria com o mínimo de liberdade. Veja bem, a mãe também era agressiva. A mãe também impõe a filha a se submeter, a se render. Mas a filha, sendo potente, ela se rende com raiva. Se rende com muita agressividade, mas não pode expressá-la, certo? Porque render-se a um outro, eu sou criança, sou pequeno, não posso falar, se eu falar apanho, ou chantagem moral, como nós quisermos, certo? Então, ela, na verdade, com muita raiva, ela tem que se submeter docilmente à mãe. E aí, no andar da carruagem, começou o quadro das crises epiléticas, que era novamente uma forma de descarregar a agressividade, que ela não descarregava de outro modo, e de fazer a mãe se render a uma certa benevolência a ela. E, de fato, neste caso aqui, o outro eu não tenho a pesquisa, sempre que se dava a crise epilética da menina, a mãe, por vários e vários dias, era benevolente, tratava bem, era pacienciosa e tudo ia bem. Só que o gatilho mental, emocional da mãe durava pouco, certo? Tudo bem, ela começou a se tratar desde cedo, essa menina, antes dos 7 anos. E quando eu a encontrei, ela tinha 29, ela sempre tomou medicamentos. Mas daí observe um detalhe interessante nesse case aqui. Ela saiu da casa da mãe, porque ela casou, e encontrou um marido que era muito bondoso, mas a mãe dele era mais ditadora do que a mãe dela, certo? E o marido era o filho predileto da mamãe. Portanto, entre a mãe e a esposa, quase sempre prevalecia a mãe dele. Portanto, se transferiu da mãe dela para a sogra uma dinâmica igual, certo? E quando a sogra começou a ser a mandatária, mandava na nora e mandava no marido, ela encontrou o mesmo quadro de casa, portanto, deu continuidade ao quadro clínico com a epilepsia e os medicamentos. E ela, dito por ela com letras garrafais, depois, tanto a mãe quanto a sogra, ela odiava. Mas tinha que se submeter. Veja bem, por que tinha que se submeter? Não era necessário. Mas pela psicologia dela, pela incapacidade de ter uma postura, uma atitude madura, coerente, verdadeira, porque é um mecanismo psicológico dela
de não ser capaz de descontentar e de afrontar, fazer a rebelião. Portanto, a doença continua. Quando ela me encontra, a gente começou a tratar e eu entendia o que eu entendo hoje, porque estudava muito essas questões. Eu comecei a ver uma maneira de fazer com que ela tivesse uma postura diferente com a sogra e que negociasse com o marido uma outra variável. Mas, sobretudo, ela tinha que aprender, ter um certo distanciamento desse convívio, que era muito maciço, progressivamente, e mudar a postura em dois sentidos. Se a sogra vem com aquela maneira dela, você deve abstrair. Você não deve te investir emocionalmente, não deve te preocupar, tu deve começar a criar uma ausência, uma neutralidade onde você não reage emocionalmente àquilo que a sogra faz. E junto com isso, um distanciamento físico cada vez mais, onde você vai se treinar com outras pessoas a expressar o teu sim, o teu não, a tua não submissão, para você se treinar na vida de um modo diferente. Então, o primeiro lance era ela se disciplinar a não reagir à sogra. E segundo, era uma atitude que era um pouco mais difícil, a se contrapor. De um modo verbal, consciente, quer dizer, não permitindo que a agressividade fizesse o curto-circuito. Certo? Então, a segunda atitude é que ela devia começar a se posicionar. De um modo elegante, de um modo verdadeiro, de um modo não. Se posicionar. Expressar verbalmente, expressar através das várias maneiras possíveis o seu gosto, a sua posição. E não continuar sendo súcube, submissa àquilo que sempre foi em casa e que estava sendo agora com a sogra. Portanto, no andar da carruagem, também para abreviar esse case, essa pessoa fez um trabalho comigo de uns 6 meses, certo? Na época eu fazia trabalhos mais longos. Ela conseguiu começar a girar a chave, começou a espaçar muito as crises até elas pararem e depois, por uma questão muito pessoal dela, ela se separou no casamento. Portanto, se separou da sogra, se separou do marido por questões a ver com eles, porque quando ela se separou, estava no final do trabalho e ela passou durante 3 anos sem medicamentos e sem crises, certo? Coisa que nem um médico, nem um psiquiatra, nem um neurologista conseguiu fazer. Passou 3 anos sem crise. E aí ela se apaixona por um outro homem, ok? E se você não resolve o complexo interno que seleciona a pessoa, ele vai selecionar coisas iguais, se apaixona por um outro homem e ela se sentiu atraída, apaixonada, mas ele era dono da verdade, ele era mandão, ele era autoritário, e ela voltou a falar comigo depois de 3 anos, certo? Voltou a me procurar. Eu avaliei a situação e expliquei e mostrei que não era este o caminho. Que esse caminho era perigoso, porque ela ia refazer o sintoma, ela ia sofrer, ela ia ter as doenças, ela ia voltar a tomar medicamento. Ela fez essa sessão, quando retornou depois de 3 anos. Ela fez uma segunda, depois de 1 mês, já estava muito envolvida nesse relacionamento. E fez a terceira, depois de uns 3 meses, e já estava tomando medicamento novamente. Certo? E aí, eu fui um pouquinho mais incisivo com ela, fazendo todo um histórico, porque ela tinha passado 3 anos maravilhosos, se posicionando, tendo a postura, quando ela fechou o circuito novamente com um homem, que era complementar ele era ditador e ela é a pessoa passiva. E não tinha nenhuma sogra por trás dos bastidores ali, certo? Tinha este homem que ele começou
realmente ser mais mandão do que a mãe dela e do que a sogra que ela tinha. Os sintomas voltaram. E, para ser bem sincero e verdadeiro agora, eu fiz a terceira entrevista depois que ela voltou, ela nunca mais me procurou e eu não tive notícia dela, certo? Mas só sei de cadeira que foram 3 anos tranquilos, sem nenhuma crise epilética e sem nenhum medicamento. E que depois eu sei que as coisas voltaram. Certo, gente? Então, esses são casos clínicos. Casos clínicos talvez possam não interessar muito, mas uma coisa que nos interessa aqui demais é como nós devemos tratar as crianças e os adolescentes. Isso interessa muito. Independente do caso clínico que venha a ter no futuro. Se você quer educar filhos vencedores, filhos empreendedores, filhos sadios, grandes profissionais, é preciso ser muito econômico no mimo. É preciso ser muito econômico com a sua proteção. Pelo contrário, é preciso ser muito farto com as tarefas sendo dadas, com o trabalho sendo disponibilizado e com a responsabilização dosada, proporcional à idade da criança. Veja, a primeira fórmula de um filho sadio, sem epilepsia, sem câncer e sem nada, a primeira fórmula é um casal harmônico. Casal harmônico. E a fórmula das fórmulas é uma mãe realizada. Uma mãe que se sinta feliz, uma mãe que tem um projeto, uma mãe que se sinta alguém na vida, certo? Então, para mim, o mais importante do que os cases é passar essa mensagem para vocês. Nossa sociedade hoje quase que nos impõe um monte de coisas que não são muito pedagógicas. Desde a jurisprudência, de toda a educação que está indo por um lado e de tudo aquilo que nós já sabemos. Não se pode educar uma criança quase que de um modo que ela se torne uma pessoa que se experimente progressivamente no seu potencial, nas suas dificuldades, na sua força, porque isso soa quase como um crime e nós podemos ser criminalizados, certo? Vivemos esse quadro na nossa sociedade, não só brasileira, como de um modo muito mais estendido. Então eu quero que vocês entendam essa mensagem. Mãe realizada com seu projeto, com as suas coisas. Mãe realizada porque tem um parceiro que funciona bem. Pai realizado e maduro, sem submissão, sem prepotência, sem violência. Harmonia num casamento, projetos de ação vencedora e rédea curta com os filhos. Você pode amá-los quanto se queira, mas cuidado para dar o amor segundo também um mérito. Para dar o amor, dar o carinho, dar o afeto, nunca gratuito. Porque cada doação gratuita de afeto sem mérito é um ponto que conta desvantajosamente, certo? Isso nós devíamos fazer um curso inteiro sobre esse tema. Talvez o faremos um dia. Tá bom, gente? Quem não estiver me seguindo, me siga. A aula vai pro YouTube amanhã. Quem não estiver me seguindo, me siga aqui. E quando se for no YouTube, se inscreva no canal. Canal do YouTube. 153 aulas com essa aqui. E eu fico à disposição se vocês tiverem interesse de fazer alguma pergunta, um questionamento. Nós precisamos, repetindo aqui, casal sadio, harmônico, rédea curta no mimo, amor na dose certa, responsabilização, que é a fórmula mais adequada para ter filhos guerreiros que saibam pegar o touro pelo chifre na hora que é necessário. Valeu, minha gente! Ó, aquele abraço.